Alguém disse o seguinte, que algumas vezes na vida, Deus precisa aumentar o volume para que possamos escutar o que Ele está dizendo. Algumas vezes o volume da voz de Deus parece estar muito baixo, e Ele precisa aumentar o volume para que possamos ouvir o que Deus Ele tem a dizer. O dramaturgo britânico George Bernard Shaw, ele disse o seguinte: há duas tragédias na vida. A primeira tragédia é você perder o que deseja o seu coração. E a segunda tragédia da vida é você conseguir o que o seu coração deseja. Porque algumas pessoas, no processo de alcançarem aquilo que o coração deseja, elas se perdem. Pessoas que têm alguns sonhos, alguns objetivos de carreira, de família, de relacionamento, e quando chegam lá se dão conta de que no caminho se perderam de alguma maneira. E como disse o escritor Charles Swindoll, nós temos dois testes, eu e você temos dois testes na vida. Um teste da nossa vida é a prosperidade, quando as coisas vão bem. O outro teste da nossa vida é a privacidade, quando as coisas não vão bem. Um amigo me disse: eu gostaria de ser provado na prosperidade, Leandro. Estou sendo muito provado na privacidade. Mas me permita lhe dizer uma coisa: o teste mais difícil da vida é o teste da prosperidade. Porque quando nós estamos na privacidade, quando nós estamos passando problema, quando do ponto de vista humano nós fracassamos, de alguma maneira, nós nos encontramos com a nossa miséria, e nós buscamos socorro do alto. Mas quando nós achamos que estamos bem sucedidos, que sabemos governar bem o nosso lar, as nossas finanças, a nossa casa, é muito fácil esquecer de Deus. É muito fácil se tornar uma pessoa orgulhosa, com o coração inflado. Então o sucesso nos faz autocomplacentes, satisfeitos com nós mesmos. Mas o fracasso, ninguém pode negar quando fracassou. E há uma história na Bíblia, nessa última mensagem da série Desidratados, que é a loucura de Nabucodonosor, o homem mais poderoso do mundo antigo, no reino da Babilônia. Esse homem, com o seu orgulho tão grande, por meio dessa história que vamos ler, ele aprendeu como um fracasso pode ser um presente de Deus, como um infortúnio, humilhação, o opróbrio pode ser até um presente de Deus. Nós vamos ler um texto, ele é um pouquinho extenso, mas é uma história fascinante. Eu peço a sua atenção total na leitura desse texto, porque você vai ver que é um sonho. Nós gostamos de ouvir sonhos, e esse é um sonho especial. Abra sua Bíblia se você puder, se não apenas acompanhe a minha leitura. Daniel capítulo 4, a partir do versículo 10, eu vou ler até o versículo 33. Daniel 4, 10 até o 33. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma grande árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore, se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos,
derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltsazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então, Daniel, cujo nome era Beltsazar, esteve atônito por algum tempo e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltsazar, não te turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltsazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra quem tem ódio de ti, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu, se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em quem para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada. És tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, e a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas a cepa com as raízes deixai-a na terra atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada de orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra ti, meu senhor. Serás expulso de entre os homens. A tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe termo pela justiça em teus pecados e tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a sua tranquilidade. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o teu reino, serás expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra para Nabucodonosor. Foi expulso dentre os homens, passou a comer a erva como os bois, o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os seus cabelos como as penas da águia, as suas unhas como as aves do céu. Que história, que sonho! Depois você lê com mais calma. É uma história que começa com o rei Nabucodonosor na crista da onda. Hoje os homens mais ricos do mundo são Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos. Se hoje
eles tivessem Nabucodonosor no topo da revista Forbes. Qual é a outra, além da Forbes? Fortune Magazine. O primeiro nome que apareceria no topo seria Nabucodonosor, o homem mais poderoso daqueles dias, o homem que comandava a Babilônia. Ele dava uma ordem e todos os exércitos o obedeciam. Heródoto, historiador grego, ele disse que a Babilônia tinha 25 portões. Ele disse que o muro tinha 90 metros de altura, 26 metros e meio de largura e aproximadamente 95 quilômetros de extensão. Daria para ir lá na nossa igreja em São José, voltar e ir para a igreja de São José de novo. Imagine isso. E talvez ainda sobraria muralha. Eu tenho que te dizer uma coisa. Os arqueólogos dizem que o Heródoto exagerou um pouquinho. E pode ser que tenha exagerado mesmo. Mas o fato permanece. Babilônia era gloriosa. Babilônia era a obra mais espetacular que um homem poderia ter levantado. Primeiro Nabonido, depois Nabucodonosor. Agora pense comigo. A Babilônia era tão bela e tão importante que o conhecido Jardim Suspenso da Babilônia é lembrado até hoje como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A turma que é da idade do Joelmo lembra da Perla. Quantos lembram da Perla, a cantora? Olha aí. Até a Perla cantava de um barco azul nos rios da Babilônia com toda a sua beleza. Era impressionante. Quem poderia desafiar Nabucodonosor na terra? Quem poderia? Quem poderia enfrentar Nabucodonosor naqueles dias, na terra? Ninguém. Ele era imbatível, invencível, poderoso, soberano, mas ele tem esse sonho perturbador, e ele chama os seus sábios do reino para interpretarem o sonho. Mas se você prestou atenção na leitura, e eu creio que vocês prestaram atenção, não é um sonho difícil de interpretar. Ele sonhou com uma grande árvore, cuja altura chegava até o céu, os ramos frondosos eram longos, as aves colocavam seus ninhos, os animais desfrutavam da sua sombra, e todos se alimentavam dessa árvore. Não era difícil de entender, e que de repente a pessoa que era representada por aquela árvore teria o seu coração transformado num coração de animal por causa do seu orgulho, e que aquela árvore seria cortada e presa com cadeias de bronze e de ferro no chão, um símbolo de que aquela árvore não seria demovida definitivamente, mas teria uma segunda chance. Os sábios, ao ouvirem aquele sonho, já sabiam o que significava, mas note o que diz Nabucodonosor: eles não puderam me dizer o que significava o sonho. Imagine você na sala do homem mais poderoso do mundo antigo, Nabucodonosor, e dizer: é você vai ser cortado, e você diria: mas um homem teria a coragem de dizer, um homem que era capacitado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas até mesmo esse homem, Daniel, chamado de Beltsazar, o texto diz que ele ficou atônito. Ele ficou por um momento tenso, como um boxeador que está para ter um nocaute. Nabucodonosor diz a ele: fica tranquilo, pode me contar o sonho e a sua interpretação. E Daniel conta: você é o homem, você será a árvore cortada, você vai se tornar como um animal, a sua insanidade será tamanha, mas essa árvore não será descartada, você terá uma segunda chance. O que levou Nabucodonosor a essa situação? Orgulho. Orgulho. Mas primeiro me permita definir o que não é orgulho.
Orgulho não é a satisfação de ver algo bem feito. Você olha e fala, puxa, como isso foi bem feito. Isso não é orgulho. Orgulho não é a admiração por alguém, um filho que passou no vestibular. Isso não é orgulho. Orgulho, muita atenção, orgulho é roubar a glória de Deus. Orgulho é descartar Deus na equação como se nós pudéssemos resolver tudo e fazer tudo. E orgulho é descartar o outro porque nos dá um sentimento megalomaníaco de que nós somos maiores, capazes e não precisamos de mais ninguém. Isso é orgulho. O orgulho, ele corrompe a fé em Deus e destrói a fidelidade ao próximo. Isso é orgulho. O ensino central dessa passagem é que Nabucodonosor teve outros sonhos sobre nações e povos, mas este sonho era um sonho pessoal, dizia a respeito da vida dele, e este sonho dele nos serve de exemplo, e que Deus se interessa inclusive por um rei pagão, que não é judeu, é o rei da Babilônia, que não está em Jerusalém, e que Deus pode, por meio da experiência humilhante, oferecer o presente de um coração transformado. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Veja como Nabucodonosor começa a contar a sua história, como se ele estivesse fazendo o registro em um diário pessoal. Ele diz assim: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Achei bom declarar o que o Deus Altíssimo tem feito para comigo. Ele não vai falar das glórias que ele recebeu, ou da prosperidade que ele recebeu. Sabe quais são os sinais e os prodígios que Deus fez para ele, que ele vai contar aqui? Como Deus usou o fracasso da vida dele, para que ele tivesse o seu coração transformado. Porque Deus, meus queridos, é bom. E Deus usa mesmo as nossas derrotas, as nossas angústias, para trazer aquilo que nos faz bem. 3 ensinamentos desse texto, versículos 10, 11 e 12. Primeiro, o orgulho. Ele é descrito na sua atitude de orgulho, depois de dizer assim, no texto: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei? Notaram isso na leitura? Ele diz assim, para a minha glória, e por isso ele é comparado com uma árvore. Você sabia que na Bíblia, continuamente, os seres humanos são comparados com árvores? E alguns a gente entende, porque a pessoa é cara de pau, então você fala, faz sentido comparar ele com uma árvore. A Bíblia compara com árvores sempre. Por exemplo, o Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, à corrente de águas, cuja folha não murcha e que no devido tempo dá o seu fruto. Árvores. Mas no Salmo 37 e 35, o ímpio também é comparado com árvore. Diz assim: vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano, uma árvore dura, madeira firme, nós diríamos de lei. Mas o salmista diz: eu vi por um tempo, e quando eu olhei de novo, tinha desaparecido. Por que Deus compara os seres humanos a árvores? Porque a árvore precisa de luz, de água, e Deus é a nossa luz, Deus é a nossa água. Mesmo quando nós não entendemos isso, nós precisamos da luz de Deus, nós precisamos da água que só Deus pode nos dar e saciar nossa sede. E terceiro, árvores têm vida longa. Quando nós chegamos lá na Abecar e nós caminhamos, você vê ali eucaliptos imensos,
pinheiros. Muitas daquelas árvores que nós vemos, elas foram plantadas há mais de 60 anos. E provavelmente quando nós partirmos, as árvores continuarão lá. A árvore tem muito tempo para frente. O ser humano é comparado com a árvore porque ele não deve pensar no curto prazo. Devemos pensar no longo prazo. E sabe qual é o nosso longo prazo? A eternidade. A eternidade é real. Não viva a sua vida pensando só agora, no que você ganha agora, no que você faz agora. Existem situações na vida que são difíceis, mas nós devemos continuar lutando, firmes, confiantes em Deus, porque um dia, na eternidade, nós reconheceremos as dádivas que Deus nos dará por meio das tribulações e dificuldades que enfrentamos aqui. Lembre-se, como árvores nós somos comparados. O texto diz assim, na sequência, no versículo 19, que quando Daniel descreve, Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio de ti, a sua interpretação para os teus inimigos, é que o orgulho de Nabucodonosor o levou agora ao opróbrio, à humilhação. Versículo seguinte nos diz assim, no versículo 32, serás expulso dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer ervas como bois. Você sabia que existe uma doença? Porque muitas pessoas se debruçam sobre isso e querem entender o que aconteceu com ele. E ela é conhecida como insanidade zoantrópica. Quando a pessoa, ela acredita que é um animal, age como um animal. Por exemplo, uma que é muito conhecida e tem muitas tradições, chama-se licantropia. Lobisomem, o homem acha que vira um lobisomem. Nesse texto é boantropia, quando a pessoa começa a se comportar achando que é um boi. Se você encontrar com alguém e ele mugir, está fácil de fazer o diagnóstico. Boantropia. Dr. John Walvoord conta a respeito do Dr. Raymond Harrison, que na Grã-Bretanha, em 1946, ele tratou um homem que sofria de boantropia. O homem queria se alimentar como um animal, queria continuar pastando. Veja só, o texto nos diz que ele passou, esse homem tão poderoso, perdeu a sua sanidade e passou a se comportar como um animal no campo, pastando na vida, comendo grama. O texto diz assim, que 7 tempos, 7 anos, o cabelo dele cresceu, a sua barba ficou espivitada, a sua unha cresceu, ele andava de 4 como um animal. Imagine a coluna dele, imagine a deformação física, ele ficou com uma aparência animalesca, você olhava para ele e não podia reconhecê-lo mais. Mas note o que diz na sequência do texto, diz assim, versículo 32b, até que aprendas, note, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Ele pastou por 7 tempos até que aprendesse. Quando é que a gente para de pastar? Quando é que a gente para de pastar? Quando a gente aprende. E por que nós continuamos, e tem gente que continua pastando e pastando na vida, pastou, pasta e pastará, porque não aprendeu. Talvez você olhe para ele não está mugindo ainda, mas já está pastando há muito tempo, e aí você conversa com ele, não, eu tenho o dedo podre, eu escolho mal os meus relacionamentos, eu não cuido do meu dinheiro, eu não cuido da minha carreira. Não é isso, é que você não aprende. Quanto mais cedo aprendemos, mais rápido saímos dessa lição, porque na escola da vida não existe aprovação automática. Reprovou? Vai de novo. Mas Deus é tão bom,
Porque o capítulo 4, versículo 34 nos mostra a oportunidade. Vimos o orgulho que levou ele à queda, vimos o opróbrio que ele viveu, mas nós temos uma oportunidade. Capítulo 4, versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, veja, há sempre o fim, termina, desde que se aprenda. Aprendeu, chegou o fim. No fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, no fim daquele tempo. O Senhor determinou, o tempo é você aprender. Aprendeu? Então agora, aquele opróbrio virou oportunidade. Meus queridos, nós precisamos aprender. E ele faz um dos louvores mais lindos, ele pronuncia um dos louvores mais lindos que encontramos na Bíblia, que sai dos lábios de um homem que não é judeu, que não está em Jerusalém, que era um rei pagão. Só que esse rei pagão, minha gente, fez o quê? Ele aprendeu. Olha o que diz: e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Quando Nabucodonosor olhou para Deus e viu quem Deus era, ele entendeu quem ele era, e isso mudou a sua vida, e ele louvou ao Senhor soberano de todas as coisas. Deus é soberano sobre todas as coisas. Você pode estar passando um teste de prosperidade, está prosperando, está tudo indo bem, não se esqueça do Deus soberano. Você pode estar vivendo uma fase de privacidade, nada está dando certo, tudo parece estar dando errado. Levante os olhos aos céus e aprenda a lição em nome de Jesus, e louve ao Deus Altíssimo, Ele é soberano. E lembre-se que até a nossa privação pode ser um presente de Deus para a eternidade. Não desista, confie no Senhor. Sabe, uma pessoa perguntou: Deus é perigoso? Porque Deus não é apenas afetuoso. Deus pode ser perigoso. Deus não é apenas tranquilizador. Porque na verdade, pense, Deus na sua grandeza, na sua justiça, no seu poder, Ele pode ser assustador. O profeta Isaías tremeu. O profeta Daniel, quando viu um emissário dele, desmaiou. Deus pode ser assustador, mas Deus é bom. Assustador, grande, soberano, mas é bom. E porque Ele é bom, ainda que Ele faça com que a árvore da minha vida trema, chacoalhe, eu posso ter certeza que o que vem dEle, como veio para Nabucodonosor, é uma bênção, é uma dádiva, é para o meu bem e para a glória dEle. Então talvez a pergunta que cabe a mim e a você é: aprendemos? Nabucodonosor aprendeu, ele entendeu. Se nós respondermos sim, eu aprendi, nos nossos momentos de vitória, nós vamos louvar a Deus, engrandecer a Deus, cantar para Deus, ser generosos, como disse Daniel. Daniel falou: olha, Nabucodonosor, por que você não para com esses pecados e seja generoso? Quem sabe você estica o seu tempo de tranquilidade. Se nós reconhecemos e aprendemos, nós nos daremos mais à oração, à leitura da Bíblia, buscaremos a sabedoria divina, porque aprendemos a lição, que somos dependentes dEle, da graça dEle. E se aprendemos a lição, vamos estender o braço, a mão ao outro, porque entendemos que precisamos do outro, e o outro também precisa de nós. A graça de Cristo está aqui hoje. Veja, a árvore não foi descartada. Ele disse: não, deixa essa árvore bem presa aí, ninguém vai jogar fora, porque Deus soberanamente dará uma nova oportunidade, e Deus nos dará uma nova oportunidade, que possamos confiar
nesse Deus soberano, abrindo mão do nosso orgulho, das nossas vaidades, confiando exclusivamente na glória dele. Vamos ficar em pé e vamos orar.